Beleza? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, né? Tá, então vamos retomar aí a... Não, esquenta a professora. Tá, valeu. O problema de dar aula no escritório é que o pessoal vê a gente aqui com o carro parado e aí eles vêm aqui, né? Então, eu não, até tentei me esconder aqui, mas não teve jeito. A pessoa me viu aí. Então, vamos lá. Agora ele já foi embora, já entendeu aí a situação. Então vamos lá, vamos continuar na apresentação aqui, onde a gente tinha parado. Beleza? Então vamos lá. Ó, tem alguns autores que relacionam o aparecimento das fissuras em razão do diâmetro da barra e da espessura do cobrimento do concreto. Tá? Eles fazem a relação, quanto mais grossa é a armadura, mais cobrimento você precisaria, né? São alguns autores que defendem isso, mas o que a gente tem aí um quesito de norma que traz isso de forma bem clara e nítida para nós, né? Se a gente for ver o que a tabela da 6118 fala, é o seguinte, dependendo do tipo de estrutura, né? Se eu tenho aqui lajes, vigas e pilar, se a classe de agressividade ambiental for 1, que é rural, você pode ter um cobrimento de concreto, que aqui está o cobrimento, né, do concreto, a quantidade, a espessura de concreto sobre a barra, né? Eu teria um cobrimento de 20. Já, isso no caso de laje, né? No caso de vigas e pilar, 25. Vamos pegar o exemplo aqui da viga, né? 25. Para classe de agressividade ambiental 1. E para a classe de agressividade 2, que é urbano, já teria que ter um cobrimento de concreto de 30 centímetros. Na classe 3, que é litoral, cobrimento de 40 milímetros, 4 centímetros. Então, classe 1, 25 milímetros, 2 centímetros e meio, classe 2, 30 milímetros, que é 3 centímetros, né? Que é a cidade de Maringá se classifica na classe 2, né? E litoral, 4 centímetros ou 40 milímetros. E industrial e litoral, ou, né, indústria, por exemplo, Cubatão é considerado industrial barra litoral, porque é muito próximo ao litoral também. Então, aí, o cobrimento já deveria ser de 5 centímetros, né? Em estruturas em contato com o solo, já com parte de 30, tanto para classe 1 e para classe 2, e os demais seguem a mesma ordem aí. Então, é o que está previsto na norma. É óbvio que nem sempre a gente tem essa condição, né? Que a gente acaba encontrando aí cobrimentos de concreto insuficientes que fazem com que a corrosão chegue com mais facilidade e aí dá-se o início de processo de corrosão na armadura, né? A umidade chega com mais facilidade e dá-se o processo de corrosão da armadura, e aí o processo de corrosão da armadura faz com que a armadura se expanda e empurre o concreto fazendo essas trincas, essas lascas. Esse pilar que vocês estão vendo aqui, especificamente, pela imagem você consegue ver. Não existe uma uniformidade muito grande de argamassa e brita. Você pode ver que tem regiões que tem mais brita, tem regiões que tem menos brita.
Você observa que o concreto é poroso, e a porosidade é um fator de ampliação de absorção de água, como a gente viu aí no início da aula. E aí você tem o início do processo de corrosão. Tá? Ok? Dessa situação, né, que você tem o processo de corrosão, né, o Paulo Helene, que é o professor lá da USP, ele diz o seguinte, que nas partes da estrutura sujeita a esforços de tração, face inferior, como vigas e lajes, o risco de corrosão é maior do que as submetidas de compressão. Isso é um estudo que ele fez, né, que ele observou em várias estruturas que o surgimento da corrosão, ela se instaura mais na parte inferior, que é onde estão tracionadas as vigas e as lajes. O risco também aumenta nas regiões angulosas. Que são regiões angulosas? São as quinas de viga, né? Ou quinas de laje, que são áreas onde se concentra a água. As quinas são as arestas de cantos retangulares. Então, o que ele fala? Se for possível, deixar os cantos arredondados, né? Tanto é que nos estudos dele, quando você tem uma estrutura meio arredondada, o risco da água parar naquele não existe, né? Então, onde é canto arredondado, onde é canto de arestas angulosas, retas, né? Esses cantos aqui, ó. Tá? Essas são as arestas retas aqui. Esses cantos se acumulam muita água. E aí o risco de concentração de água e corrosão de armadura é muito maior. Leal, né, ele sugere que, com a finalidade de aumentar a durabilidade da estrutura, se evite cantos e bordas que possam haver concentração de substâncias deletérias, né? O autor afirma que pilares redondos são mais duráveis do que de seção retangular, até por conta da sua geometria não permitir a parada de água, né? Então, pouca espessura de cobrimento de concreto, né, é igual à corrosão. Cobrimento de concreto. Igual à corrosão. E concreto com elevada porosidade também é igual à corrosão. Então, são duas coisas que estão... corrosão da armadura, né? Então, são duas coisas que estão diretamente relacionadas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um pilar de uma edificação aqui em Maringá, em que o cobrimento de concreto era de 1,5 centímetros. E depois tinha mais o reboco, mais 1 centímetro. Então, dava no total 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros para Maringá, zona urbana, teria que ser 3 centímetros. Então, de concreto, não estou somando concreto 1,5 e reboco 1, dá 2,5, mas o reboco, ele é uma proteção, mas não é o cobrimento ideal para o concreto. Então, o que você precisa colocar na sua mente? Cobrimento de concreto. Então, zona urbana, 3 centímetros, 30 milímetros, tá? Bom, esse pilar, especificamente, além de ter essa situação, ele tinha uma outra situação, que o concreto que estava cobrindo ele era muito poroso. Então, o que acontecia? A moça que trabalhava na casa, eles tinham um cão lá, né, que urinava no pilar. Então, o que a moça fazia? Ela lavava com produtos de limpeza pesado. E aí, é óbvio, começou
a molhar o pilar e esses produtos de limpeza pesada começou a chegar na armadura também. Então, começou a corrosão e os lascamentos dos pilares, do concreto, e depois a corrosão da armadura. Então, essa barra de aço que a gente estava aqui mostrando para vocês na aula, foi tirada do estribo desse pilar aí, tá? E aí, é um estribo de 6,3 milímetros. Eu medi agora aqui o diâmetro da barra, que foi removida lá. Ele, de 6,3, passou para 3,96, quase 4 milímetros. Hoje, houve uma redução do aço substancial. É óbvio que, como ele está bem danificado, a gente optou em trocar os estribos, em trocar as armaduras. Mas aí existe um percentual, né? Vamos pegar aqui uma norma do DENIT, por exemplo, que eles fazem isso com pontes, né? Qual é o percentual de perda? Se a perda dos elementos principais, seriam longarinas, travessinas, lajes, pilares, for individual de 6%, você já deve trocar a barra de aço. Se a porcentagem de barra seção perda, né, não pode ser o percentual total de barras menor com perda efetiva de 6%, não pode ser maior que 30%. Nesse caso, quando passa o percentual de barras total da viga afetadas for maior que 30%, então o que ele está querendo dizer? Se eu tenho ali 10 barras de aço numa viga, 3 delas estão comprometidas, então eu preciso, nesse caso, eu posso fazer apenas o reparo nessas 3 barras. Agora, quando passa dessas 3 barras, né, são 4, 5... Então, o que eu tenho de fazer? Aí eu tenho que partir para um reforço. Então, é a forma que o DENIT pensou no caso de reparos, né? Então, só lembrando aqui, ó, vou fazer aqui, só para a gente, se eu tenho aqui, então, uma barra, 2... Então, vamos supor aqui, nesse exemplo aqui, ó. Para entender melhor, porque às vezes a gente fala e a compreensão... Vamos ver, eu tenho 6 barras, né? Então, o que a norma do DENIT fala? Se 30% dessas barras, então 30% de 6... São 6 barras. 30% de 6 é 0,3 vezes 6, né? Então, vamos fazer assim, ó. 30% de 6 barras é igual a 1,8 barras, então aproximadamente 2, né? Aproximadamente 2 barras podem estar comprometidas. E aí, elas podem estar comprometidas, então precisarão passar por reparos e emendas. Então, a ideia é essa, tá? Agora, se passar de 2 barras, se eu tiver 3 barras, aí eu vou ter 50%. Aí eu tenho que passar a fazer reforço.
Tá? Não sei se eu consegui ser claro aqui para vocês nessa... vou passar para cá. Ok? Vocês conseguiram entender, sim? Pergunta, professor, o que causa elevada porosidade do concreto? Boa pergunta, ô Paulo. O que causa elevada porosidade do concreto? Muita adição de água causa elevada... Porque o que acontece? O concreto ele precisa de uma certa quantidade de água para fazer a reação química. Quando você coloca muita água, o excesso dessa água tende a evaporar. E a evaporação cria-se os poros capilares. E esses poros capilares é exatamente onde forma-se a porosidade. Outro fator, concreto pobre em cimento. Então, você tem um traço do concreto e a quantidade deveria ser X, você coloca menos desse X, né? Então, ele acaba ficando com mais areia, com mais brita. Então, ele vai ser um concreto poroso. Então, fator 1, muita água. Fator 2, pobre em cimento. Fator 3, aditivo incorporador de ar para dar mais trabalhabilidade. O aditivo incorporador de ar, existe alguns aditivos que prolongam a trabalhabilidade. O concreto demora um pouco mais para endurecer, então ele fica mais fácil de você transportar, de fazer bombeamento, né? O problema é que esses aditivos, eles injetam bolhas de ar no concreto, e aí ele deixa ele mais poroso, tá? Então, são esses fatores que levam, além da pouca vibração, né, do concreto também. Mas, esses 3 fatores são os que fazem com que o concreto seja mais poroso ou menos poroso. Então, recapitulando, muita água, ou pobre em cimento, ou aditivo incorporador, ou os 3 juntos, né? Se bem que quando coloca aditivo incorporador, você não precisa de muita água, porque o próprio aditivo faz essa trabalhabilidade. Bom, então, na norma do DENIT, 30% das barras comprometidas, você faz o reparo isoladamente. Passou de 30%, você tem que fazer o reforço estrutural. Ok? Então, como é que eu volto para a apresentação aqui? Vai. Beleza? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, é assim. Se 30% ou mais das barras... 30 não, vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui 31% ou mais das barras estiverem comprometidas, são as barras de aço, né? Se estiverem comprometidas, parte-se para o reforço estrutural. Bom, esse é o pensamento do DENIT, né? Existem outros autores que pensam um pouco diferente. Por exemplo, o Comitê Internacional Europeu, defendido por Cascudo, ele fala o seguinte, que é aceitável
quando uma barra de aço perde até 5% da armadura. E acima de 10%, né, troca a barra de aço. Tá? Então, se você chegou lá, mediu, e perdeu apenas 5%, aí aquela barra de aço só limpa, dá o lixamento, faz o tratamento anticorrosivo, joga o concreto de novo e vida que segue. Né? Já se então é entre 5 e 10, aí você fica a critério do construtor, né? Eu vou ser bem sincero para você, acima de 10% de perda, aí que eu começo a pensar em troca da barra de aço, né? Então eu tenho aqui, ó, se a corrosão for a perda, né? A perda da seção for superior a 10%, aí eu passo a substituição da barra. Então, vamos fazer aqui um exemplo prático, que é essa barra de aço que a gente tem na mão aqui. Uma barra de aço dessa de 6,3 já está até aqui, ó, calculado a área. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Então, uma barra de 6,3, barra de 6,3 milímetros, eu tenho uma área. Deixa eu só responder Então, se eu tenho aqui uma barra de 6,3 milímetros, eu tenho a área que vai ser πr ao quadrado, né? Ou π de 2 sobre 4. Então, vamos lá. 3,14 vezes 6,3 milímetros ao quadrado, isso aqui dividido por 4. π de 2 sobre 4. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Só para conferir, né? Então, ó, 6,3 vezes 6,3 vezes 3,14 dividido por 4. 31,16. Aqui ele calculou 31,17. 31,17 milímetros quadrados. Então, essa é a área da seção transversal de uma barra, área, seção transversal, tá? De uma barra de 6,3 milímetros. Ok? Tá. Daí, o que acontece? Eu medi aqui essa barra de aço aqui teve uma redução de 6,3 para 3,96. Bom, está na cara que a gente ia precisar. Agora eu vou calcular aqui a perda de seção. O pessoal da barra de 6,3 passou para 3,96 milímetros. Então, como é que eu calculo? Então, vai ser 3,14, que é o π, vezes 3,96 ao quadrado, dividido por 4. Vamos fazer a conta. 3,96
3,96. Vai dar 12,31. 12,31 milímetros quadrados. Então, qual foi a perda, né? Aqui. Quantos por cento eles perdeu de aço aqui? Então, eu vou fazer aqui 12,30. Houve uma perda de 31,17 dividido por 12,31, ou seja, teve uma perda de 153%, né? Vou fazer de novo aqui. 12,31. Ou seja, os 12,31 corresponde a 40% apenas do original, da barra original. Ou seja, ela ultrapassou, né, muito a perda. Não foi 10% de perda, né? Porque 10% de perda seria 3 milímetros apenas, né? Então, nesse caso, eu teria que substituir a barra de aço. Ok? Então, eu atingi aqui apenas, houve uma redução de 60% da área, ou seja, substituir a barra corroída. Professor? Oi, pois não. É uma dúvida. Igual, a gente tem a viga ali, vamos supor que ela tem um comprimento ali. Essa redução, ela pode ter ocorrido em um ponto específico, né? Sim. Daí tem que fazer numa situação real, né? Eu não tenho conhecimento muito sobre. Você tem que vir identificando os pontos de fissura e trinca, onde possivelmente vai haver essa corrosão e descascar aquele local para fazer essa verificação? É exatamente isso, João. Porque que na verdade, o que acontece? No lugar onde está instalado a corrosão, uma coisa que você vai observar lá é o seguinte, é que aquela região ela vai estar fissurada e com algumas manchas de óxido de ferro. O que é essas manchas? É a decomposição do aço. Então, é um lugar que você vai assim, ó, ali está havendo corrosão da armadura. Então, aí você vai lá, quebra, verifica o quanto isso afetou, né? E aí você faz o tratamento pontual. Aí você vai falar assim, e se nos lugares onde o concreto está, não, mas pode haver a corrosão. Olha, pela minha experiência, no lugar onde o concreto está ação, melhor não mexer. Deixa quietinho, se lá na frente aparecer a fissura e o lascamento do concreto, aí você faz a intervenção. Você vai fazer essa intervenção pontualmente. O que acontece? Na maioria das vezes também, você tem aí situações em que o usuário vai deixando e todos... A redução não foi... a redução foi de 40%. 40% não. Bom, deixa eu responder o Paulo primeiro, aí depois... Ô, Paulo, aí é o seguinte, você faz isso pontualmente naquela região que está afetada e que você percebeu as fissuras e o óxido de ferro, ou uma ou outra coisa, né? Aí você faz
Você quebra apenas lá. Quando você vê que a viga está ação em outros pontos, né? Então aí você deixa a viga sem mexer. Não sei se eu consegui te responder. Perfeito, respondeu sim, doutor. Bem no ponto que eu gostaria de saber se, que o senhor falou, pontos que não tem fissura, trincas ali, não tem a necessidade de início fazer a Não, não verificação. tem. E é até bom você não ficar quebrando vários trechos, não, porque você pode até abalar mais ainda a estrutura. E detalhe, hein, toda vez que você for fazer uma intervenção de uma viga, de um pilar, toda a estrutura muito bem escorada, mas escorada mesmo, escora a laje, escora a viga, o que você puder escorar, escora. Bom, o Anelino está dizendo aqui que a redução foi de 40%. Deixa eu rever o cálculo aqui. Se a gente dividir 12 por 31, vai dar os 40% que você falou aí, dá 39,49. Né? Só que 12, esse 39,49, ou 39%, é o que sobrou. Certo? É o que sobrou. Então, a redução, na verdade, é a diferença. Então, a redução foi de 60%. Concorda comigo ou não? Vamos ver se você concorda comigo. Concorda? Não? Qual que é o seu... Então, me explica para ver se é onde que eu estou errando aqui, né, Não, é que eu acho assim, se você perdeu 12,31% do 6,3, então você vai perder basicamente um terço, quase um terço, um pouquinho mais de um terço do valor de 6,3. Então, te sobrou 3,96. Se sobrou 3,96, a área perdida foi de 40%, porque sobrou muito mais do que perdeu. É simples, não? Sobrou muito mais que perdeu. Ué, mas não, eu não sei se de repente eu tô perdendo um terço. Presta assim comigo, eu tenho umas férias de 6,3 milímetros. Ah, verdade, tem razão. Perdeu um 12,3. terço. Tem razão, tá certo. Eu estava raciocinando diferente, Anelino. Tranquilo. Tem razão, é isso mesmo, perdeu um terço. Então vamos arrumar aqui, ó. Obrigado, viu? Obrigado pela correção aí, ó. Tranquilo. Então, vamos lá, perdeu 39%. Ou seja, de qualquer forma, passou dos 10% aqui, né, Anelino? Certo? Ok? Ok, perfeito. Bom, mas obrigado, é isso aí, né? Como a gente está fazendo aqui ao vivo e na hora aqui, né? É um exemplo que eu peguei de uma barra de aço aqui, ó, que a gente tirou de lá. Bom, continuando. Os reparos nas armaduras corroídas. Entende-se por substituição da armadura corroída a substituição controlada de um segmento comprometido da barra por um segmento íntegro, né? Então, você tira a barra comprometida e substitui por um outro. A substituição do segmento pode ser garantida através de emenda, né? Garantindo a continuidade funcional da barra, né? Então, você pode apenas substituir a barra comprometida. Bom, quais são as formas, né? As emendas devem ser feitas de acordo com o previsto no projeto estrutural, podendo ser executadas por transpasse, igual está nesse exemplo aqui, por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas. Então, existe uma luva de aço que você fixa as pontas da barra de aço e depois ela é amassada, prensada, para dar essa... Só que essa pressão é feita por macaco hidráulico. Então, é uma mordida e é uma peça bem reforçada também. Ou por solda, tá? Desses três aí, o que eu mais gosto é a solda.
E a solda a gente consegue uma emenda melhor. Aí tem algumas pessoas que vão falar, mas solda não compromete. Se é uma barra de aço que já está comprometida e você vai substituir, então a solda resolve bem, tá? Agora tem a questão seguinte, no caso, né, de emendas, né, eu tenho aqui duas situações, eu posso ter emenda na parte superior e na parte inferior, na parte comprimida e na parte tracionada. Só que na parte comprimida ela é mais difícil de surgir corrosão de armadura. É possível, mas é mais difícil, né? Porque por gravidade a água desce e acaba se instaurando na parte tracionada, né? E aí existem algumas regras de emenda, tá? As emendas, elas devem obedecer o que está prescrito na norma, né? Que é 0,3 alfa vezes LB. Esse LB é de difícil calcular, mas na prática a gente acaba usando essas duas expressões aqui, 15 φ ou 20 centímetros, ou um ou outro, tá? O que eu tenho praticado, por exemplo, seria isso. Se o 15 φ der maior que 20, eu uso 15 φ. Se não, eu uso 20 centímetros. Então, 20 centímetros é um bom transpasse de emenda. Então, se eu for substituir aqui a minha barra que está corroída ali, né, vou colocar uma barra nova aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transpassar, vou seccionar aqui, e vou transpassar 20 centímetros para lá e 20 centímetros para cá. Então, esse corte que eu tenho que fazer, eu tenho que levar isso em consideração. Tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma barra de aço de 8 milímetros, por exemplo, né, 15 vezes o diâmetro dá 120 milímetros, ou seja, 12 centímetros. Então, eu tenho que transpassar 12. Mas aí a norma diz, ó, ou é 12 ou é 20. Tá? Então, assim, se eu tiver algum problema desse tipo, né, eu teria que passar 20 para um lado e 20 para o outro. Né? Então, vamos supor que eu venha a substituir um trecho de barra de 15 centímetros. Né? Nessa situação, eu vou ter que transpassar essa barra em 20 centímetros para cada lado. Então, se ela tiver 15, eu tenho que jogar 20 para cá, eu vou substituir, né? 20 para cá e 20 para lá. Então, se aqui eu tinha 15 centímetros de área para substituir, de barra de aço para substituir, né? No total, eu vou ter 15 mais 20 mais 20, então eu vou ter 55 centímetros, que é o corte que eu vou ter que ter ali na viga. Isso segundo esse autor que a gente está abordando aqui, né? E que a maioria dos autores acabam seguindo essa regra. Eu jogo 15 mais 40, né? Então, vou ter 55 centímetros. Eu vou até escrever aqui, ó, 15 centímetros mais 20 mais 20, igual a 55 centímetros. Ok? Então, essa seria a situação se eu tivesse um comprometimento de um trecho de barra de 15 centímetros. Então, essa barra aqui é a comprometida. E essa barra aqui é o que eu vou substituir por outra uma outra barra mais resistente, tá?
Ah, e esse trecho aí, o Anelino, deu para entender? Sim, né? Então, aqui, se eu tivesse esse pedacinho aqui, 15 centímetros comprometido, né, eu teria que abrir isso aqui com 55 centímetros para fazer essa emenda e substituir a barra. Ok? Certo? Isso. Isso. Isso, é isso mesmo. Nesse caso porque se você fizer a conta, até. Isso, exatamente. Acima disso, 5 vezes o diâmetro da barra. Isso aí. Isso mesmo. 15 vezes, Perfeito, você aí pegou o raciocínio, é isso aí mesmo. O restante da turma entendeu aí, não? Perfeito. Então, o que a gente aprendeu aí? A diminuição da barra passou de 10%, você tem que trocar. Não passou 10%, você apenas faz o lixamento e a proteção de pintura, né? Que mais? Nós vimos aí o tanto que eu preciso cortar de concreto para fazer essa recuperação. Nós vimos também, através da pergunta do colega do João, que o trabalho deve ser sempre pontual, nunca tentar fazer sair procurando para ver se tem mais trechos de viga corroída. Então, é nesse caminho que a gente tem que seguir, ok? Bom, os reparos das armaduras corroídas. O corte da barra deteriorada deve garantir que o elemento residual sadio, né? Então, eu tenho que cortar até achar, eu tenho que procurar, quando eu acho o problema e eu identifico a corrosão, eu tenho que fazer o corte até no material sadio, ou seja, até um trecho de aço e concreto sadio. A delimitação definida de segmento pode ser... A delimitação da superfície característica do reparo deve ser determinada após a definição do tamanho do segmento, né, que é esse tamanho que a gente falou aí. A partir do ponto do corte da superfície, deve avançar mesmo sobre o concreto são uma quantidade métrica equivalente ao comprimento físico da emenda em mais 10 centímetros. Então, isso aqui é um outro autor que defende, né, que você avance, se o transpasse é de 55 centímetros, você pode aumentar o corte de concreto em mais 10 centímetros para cada lado. Então, assim, eu particularmente não uso essa técnica aí de ficar abrindo muita trecho de concreto de viga, não. Eu faço exatamente os transpasses do aço e aí lanço concreto. O que esse autor fala? Ele fala o seguinte, que a quantidade de concreto que deve ser removida, além do transpasse, é mais 10 centímetros para cada lado. Só que eu, particularmente, não faço isso. Todos os reparos que eu fiz exatamente o transpasse, porque assim eu fico danificando demais a viga, tá? Então, essa tese aqui desse autor, especificamente, eu não pratico, não. Eu faço exatamente o transpasse. Não se admite, isso aqui já é de norma, tá? Que 25% das barras sejam emendadas de uma seção. 25% de barras sejam emendadas. Aí tem aquele outro autor que falava em 33. Então, na verdade, se você ficar ali entre 25 e 33, porque lá naquele critério lá, era do DENIT, tá? Ele fala em 33%.
Mas já foi atualizada a norma e fala em 25%. Então, 25% seria uma quantidade de barra menor. Lá naquele caso, lá 25% de 6 barras vai dar uma barra e meia, né? 2 barras também. Então, esse aqui é o número que a gente deve ter na cabeça aí, ó. Se passar disso, passou de 25%, aí você faz já o reforço estrutural. Aí nós vamos ter uma aula só sobre reforço estrutural, que a gente pode já ver na semana que vem, tá ok? Semana que vem não, daqui a 15 dias. Aqui são transpasse, os reparos feitos com solda, né? Como que pode ser feito. O reparo com solda, você pode observar que ele pode ser por caldeamento, que é igual está aqui, do topo com o eletrodo, como está aqui, pode ser um por transpasse, como é esse aqui, ó. Tá? Ali você coloca 2 cordões de solda com essa distância, 5 vezes o diâmetro para cada lado, né? O espaçamento também de 5 vezes o diâmetro. Ou justa posta, como está aqui, né, dos 2 lados aqui, ó. Você coloca, essa aqui é uma das melhores, ó. Você coloca uma barra de aço aqui, outra barra de aço aqui, e aí um pedaço. Só que nem muitas vezes você não consegue fazer isso aqui quando você tem muitas barras para arrumar numa mesma viga. E aí uma começa a encavalar na outra e você não consegue nem jogar o concreto depois. Então, você tem que escolher a melhor forma de solda. Tá? Esse de caldeamento de topo aqui também dá para usar. Mas o que eu mais gosto de fazer é esse aqui, ó. Bom, então aí a gente viu, nós vimos até agora o cobrimento insuficiente de concreto provoca corrosão e as formas de recuperação. Mas nós temos uma situação também de cobrimento excessivo, que é o que a gente vai ver na obra da visita técnica de hoje, tá? Esse do cobrimento excessivo, aí é o quê? É a quantidade de concreto muito além do de concreto sobre o aço, muito além do que é permitido, né? E isso pode provocar, dentre outras coisas, a perda de aderência do concreto com o aço por ação da gravidade. Foi o que aconteceu nessa obra especificamente, tá? O que aconteceu? Nessa obra que a gente vai visitar lá, o projeto estrutural trazia que as vigas, é uma casa térrea, mas ele tinha uma armadura de vigas de 40 centímetros de altura por 15, que era a seção de seção transversal da viga. Só que o que o pedreiro fez? Ele tinha lá umas armaduras que sobraram lá de pilar, que ele mandou comprar e acabou sobrando. Ele aproveitou essas armaduras e fez a viga, a caixaria já estava pronta com 40, e aí colocou essa armadura na viga com uma altura de estribo bem menor, né? Ele montou a viga com a quantidade de aço transversal, mas colocou numa viga uma armadura bem menor. E ficou aqui um cobrimento de 20 centímetros. É muito cobrimento, né? Que a gente está falando aí de 30 milímetros, 3 centímetros, e nós estamos com um cobrimento aí de 20. Né? Metade da viga é concreto, e a gente sabe que o concreto não trabalha na tração, né? Então, o que acabou acontecendo? Houve o desplacamento desse excesso de concreto.
começou a cair, né? E aí a gente foi chamado lá para ver o que a gente poderia fazer. Primeiro, nós tivemos que avaliar, né, estruturalmente, se as armaduras que foram mantidas com essa pouca altura agora, se era necessário o reforço estrutural. Então foi feita toda uma análise estrutural dessa edificação. Bom, mas mesmo andando lá na edificação, a gente percebia que, ao andar na laje, a gente sentia uma certa vibração anormal, né? Isso por quê? Porque a altura da viga estava comprometida, né? Ela não tinha tanta sustentação. Então, nessa obra especificamente, mesmo que os cálculos dessem, os cálculos até deram flechas excessivas dentro do limite de norma. Acontece que, por segurança sensorial, nós recomendamos fazer o reforço com vigas metálicas, que é o que a gente vai ver na visita técnica lá, tá? Então, o excesso, né, o excesso de concreto dá a perda de aderência do aço, né, que são os principais fatores de deterioração das estruturas, né, a gente vai ver boa parte dessas causas, e o que a gente está abordando aqui é exatamente isso, a perda de aderência do concreto por excesso. Professor. Oi, pois não? Me desculpa. Nesse caso, o aço foi colocado na parte superior da viga, o que ocasionou, então, o desplacamento, uma vez que a parte tracionada do concreto não resistiria. Se esse aço tivesse sido colocado, ou seja, se ele tivesse enganado, em vez de colocar na parte superior, colocar na parte inferior, talvez esse aço não teria sido enganado, e como funcionaria em relação à compressão do concreto na parte superior, talvez não haveria necessidade de fazer o conserto. Você tocou num ponto... Eu ia falar disso, que você adiantou, mas você tocou num ponto exato da situação, que como a área tracionada é embaixo, né, aí que começou a ocorrer a deformação, né, e aí a desplacar o concreto. Se ele tivesse invertido, tivesse colocado embaixo, ele não teria passado por esse problema. Talvez, assim, ele poderia ter no máximo, uma sensação ruim de um lugar ou outro. Mas como ele fez o processo contrário, ele colocou a armadura na parte de cima, na parte comprimida, aí a sensação de... Vocês me desculpem, está tendo um buzinaço aqui na frente do escritório, que deve ser, vocês estão ouvindo aqui. Mas aí, o que aconteceu? Aí acabou, mas o Nelino tocou no ponto perfeito, é isso mesmo, a análise foi perfeita. Como a parte de excesso de concreto estava na parte tracionada, aí houve um problema maior e por isso também a gente recomendou o reforço estrutural. O Nelino vai poder ir lá na visita, não? Sim, eu estarei lá às 2 horas. Que ótimo. Até porque é muito próximo da minha casa, eu moro aqui perto da Cidade Alta, então é próximo. Que ótimo, que bom. Aí nós vamos poder ver lá o que a gente sugeriu de reforço, tá? Bom, aí outras ocorrências que podem acontecer numa estrutura, né? Impactos, né? Impactos, óbvio, causa danos. Aí que vocês estão vendo aí, ó, isso aconteceu essa semana, né? Com essa tempestade, uma árvore atingiu aí a marquise e deixou ela inclinada, né? No sentido do muro aqui. Então, ocorrências que podem acontecer aí no nosso dia a dia. Nesse caso específico aqui, a recomendação é demolir a marquise, tá? Ela foi totalmente comprometida. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre sobrecarga.
né, a sobrecarga prevista ou não em projeto, né, pode produzir fissuramento dos componentes, né, sem que implique necessariamente em ruptura do componente. A ocorrência de fissuras em um determinado componente estrutural produz uma distribuição de tensões ao longo desse componente e nos componentes vizinhos. Então, o que o autor está dizendo? Que as fissuras num determinado componente, ela pode provocar a redistribuição de cargas, porque aquela peça está comprometida por fissuras, e ela acaba comprometendo as vigas próximas. Então, assim, ele está dizendo que pode, não estou falando que é uma regra, que toda regra tem exceção, né? Mas, dependendo da quantidade de fissuração, ela pode comprometer as estruturas vizinhas. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, que ele dá aqui, os esforços de uma viga isostática, submetida à flexão. Então, o que ele mostra? O que ele mostra aqui? Que quando uma viga ela é carregada, né, você tem um arco de compressão, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, e um arco de tração, que são essas aqui. Nós vamos entender melhor nos slides mais à frente. Então, qual que é a fissuração típica de uma viga subarmada, né, na flexão? É esse tipo de configuração. As fissuras mais no centro do vão se concentram na vertical, e quanto mais próximo do apoio, mais inclinado, né? E essa inclinação se dá mais ou menos por 45 a 60 graus, tá? Aqui nós temos um experimento feito de um ensaio de flexão em uma viga. Houve o rompimento, exatamente onde foi aplicada as cargas, né? Houve a ruptura por cisalhamento, né? A ruptura se dá por cisalhamento. E observe as formações das trincas, né? Na vertical, no centro do apoio, e inclinado próximo aos apoios. E o que acontece, né, quando você aplica essa carga? Então, o banzo comprimido recebe a carga, e aí começa a 45 graus ou 60 graus, né, que é o caso aqui, a formar as fissuras, né, próximo aos apoios. E quanto mais próximo do centro, essa inclinação vai diminuindo. Então, por isso que as fissuras no centro acabam acontecendo no sentido vertical, né? Aqui eu tenho, nesse mesmo ensaio, né, como que foi feito lá. Ele aplicou carga de 35 kN, aí apareceu fissuras pequenas no centro do vão. Aí ele aumentou, ele dobrou a carga, né, e aí as fissuras foram esparramando em sentido ao apoio. E foi aumentando a carga e as fissuras aumentando. Então, até que ficou com essa configuração e até que houve o rompimento por cisalhamento. Então, essas são as configurações de uma viga submetida à flexão. Mas a viga também, a estrutura, ela pode sofrer esmagamento por compressão, né? Então, só que nesse caso específico, o que acontece? Aqui eu tenho um pilar que sofreu esmagamento, né? Excesso de cargas, ele esmagou no topo, né? A ruptura por esmagamento, ela acontece, né, uma boa parcela dela no concreto, né? O aço acaba se deformando também, e as configurações das trincas, no caso de compressão, elas se configuram assim. Só que acontece o seguinte, uma viga biapoiada, né, ela, mesmo sofrendo ruptura por esmagamento da compressão, ela vai
resultar também em fissuras, em fissuras também de flexão embaixo, né? Porque a viga ela acaba se deformando também ela acaba se deformando também na flexão. Ok? Bom, galera, o material da aula de hoje era esse aí. Essa parte teórica que a gente abordou aí, nós falamos sobre a influência da higroscopia na estrutura de concreto, nós falamos sobre a perda de aço, o percentual de perda de aço que eu preciso já trocar, né? Nós falamos também sobre a quantidade de concreto que a gente precisa remover para fazer esse reparo, e nós falamos também sobre o excesso, o poder de cobrimento de concreto, tanto no quesito insuficiência, quanto no quesito de cobrimento além do permitido, e também falamos sobre deformações por sobrecargas, ok? Então, assim, é um resumo do que a gente abordou aí na parte da manhã. Conforme a gente combinou aí na parte da tarde, nós vamos fazer a visita técnica, já compartilhei o endereço com vocês aí, às 14 horas nós estaremos lá, e, por favor, pessoal, vão de máscara, tá? Até porque tem edificações vizinhas lá, e se a gente se aglomerar ali sem máscara, pode ser que dê problema para nós também. Vão de capacete, porque é uma obra, é uma residência que está na fase final, mas é uma obra ainda, né? E, por favor, também vão de calçado fechado, que possa proteger os pés, aí que vocês vá pisar num prego lá, né? Aí não fica bem. Tá bom? Estou à disposição de vocês aí, caso queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento, e fica aberto aí o microfone para vocês aí. Ô, professor. Pois não. Ô, Samuel. Ô, professor, eu tinha falado que eu não iria poder ir na visita, só que eu vou ter que resolver algumas coisas em Maringá, eu vou sair de Engenheiro Beltrão e eu vou estar indo aí. Eu vi lá... Opa, que ótimo. Eu vi lá que no primeiro horário já deu 10 pessoas. Tem problema eu participar, mesmo passando as 10 pessoas do primeiro horário? Não tem problema não. A ideia era fazer uma divisão aí para não aglomerar muita gente, tá? Uhum. Mas se passar um pouquinho, não tem problema não. Ah, tá. Eu vi lá que deve ter, eu acho que umas 12 pessoas lá. Eu coloquei meu nome, já tá... Eu acho que eu sou o 12º lá, não sei. Tá. Não tem problema não, Samuel. Então, beleza, então, professor. Bom, a gente se encontra lá. Só peço para vocês, então, para a gente ir prevenido aí. Leva máscara, vai de bota, vai de capacete, para não ter problema lá, tá? Fechou. Combinado. Fechou, pessoal? Então, a parte teórica é isso. Então, aqueles que não puderem comparecer na visita, aí tem aí a resenha para ser feita dos artigos que a gente deixou disponível aí, tá? E os que forem, eu vou preparar agora aqui o formulário para vocês preencherem como relatório de visita técnica, tá bom? Vou usar esse tempinho aí para preparar esse relatório. Fechou? A gente se encontra lá, então? Combinado. Fechou. Fechou. Obrigado, pessoal, pela participação aí. Desculpe os contrapontos aí agora de manhã. Eu vou ver se eu coloco
alguma coisa aqui para o pessoal não me ver no escritório, que eles me veem aqui, eles vêm aqui mesmo. Fechou? Até mais então, pessoal. Obrigado.